Você acorda e, antes mesmo de colocar os pés no chão, algo já tenta te dominar. Não é uma pessoa específica, não é um problema isolado, não é uma notícia apenas. É uma sensação, um peso invisível que pressiona o peito, acelera os pensamentos e rouba o silêncio da sua alma. Você segue vivendo, trabalhando, resolvendo coisas, sorrindo quando precisa. Mas por dentro existe uma guerra silenciosa acontecendo. E o mais perigoso não é a batalha em si, é você ter se acostumado com ela. A verdade é que a sua paz está sendo disputada todos os dias, não de forma óbvia, não com barulho, mas em detalhes pequenos, em palavras que você aceita como verdade, em pensamentos que você não questiona, em lembranças que retornam quando tudo parece estar bem. E sem perceber, você começa a entregar o controle da sua paz para circunstâncias, para pessoas, para expectativas que nunca foram feitas para carregar esse poder. Você já percebeu como basta uma mensagem para mudar completamente o seu dia? Como uma lembrança antiga consegue bagunçar tudo por dentro? Como uma opinião externa tem força para te levantar ou te derrubar? Isso acontece porque, em algum momento, você permitiu que algo externo se tornasse o termômetro da sua paz. E quando isso acontece, você não vive mais em descanso, você vive em reação. Existe uma diferença enorme entre viver em paz e apenas viver sem barulho. Paz não é ausência de problemas. Paz é estabilidade interior, mesmo quando tudo ao redor está instável. E isso não nasce do acaso, isso nasce de entendimento. Enquanto você não entende onde sua paz deve estar firmada, qualquer vento mais forte vai te desestabilizar. Você não foi criado para viver refém do medo, da ansiedade ou da culpa, mas também não foi criado para controlar tudo. Quando você tenta controlar o que não está nas suas mãos, você perde aquilo que deveria estar guardado dentro do seu coração. E é aqui que muitos se confundem. Acham que paz vem de resolver tudo, quando na verdade paz vem de confiar corretamente. A palavra deixa isso claro quando diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Repare que o texto não fala de ausência de luta. Ele fala de propósito firme e confiança. Paz não vem de um mundo organizado, mas de uma mente alinhada. Você perde a paz quando permite que sua mente caminhe sozinha, quando você alimenta pensamentos que não vêm da verdade, quando você acredita que tudo depende exclusivamente de você. Isso gera um cansaço que não é físico, é espiritual. Um esgotamento que nenhuma noite de sono resolve, porque a raiz não está no corpo, está no coração. Observe sua própria história. Quantas vezes você ficou em paz apenas quando tudo estava dando certo? Quantas vezes sua tranquilidade foi embora junto com uma expectativa frustrada? Isso revela algo importante. Talvez sua paz esteja ancorada no lugar errado. E tudo que está ancorado no lugar errado se perde com facilidade. Existe uma cena que se repete na vida de muitas pessoas. Elas oram pedindo paz, mas continuam alimentando as mesmas fontes de inquietação. Pedem descanso, mas não largam o controle. Pedem direção, mas não silenciam o coração. Paz não é algo que você apenas pede, é algo que você aprende a guardar. Jesus disse algo que atravessa gerações. Deixo com você a paz, a minha paz lhe dou, não lhe dou como o mundo dá. João 14:27. O mundo oferece uma paz frágil, dependente de resultados. Ele oferece alívio temporário, distração, anestesia emocional. Mas a paz que vem de Deus não depende do cenário, ela permanece mesmo quando o chão parece instável. Talvez hoje você esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de segurar tudo sozinho, cansado de fingir que está tudo bem quando não está. E é exatamente aí que começa a mudança.
Porque enquanto você achar que precisa sustentar tudo, sua paz sempre estará ameaçada. Mas quando você entende que existe um lugar seguro para depositar o peso da alma, algo começa a se alinhar por dentro. Você não precisa controlar todas as respostas. Você precisa escolher onde colocar sua confiança. E isso muda tudo. Quando a confiança muda, a paz encontra espaço para permanecer. Não como uma emoção passageira, mas como uma base firme. Este vídeo não é sobre ignorar problemas. É sobre entender quem governa o seu interior. Porque enquanto algo externo tiver autoridade sobre sua paz, você continuará vulnerável. Mas quando você entende onde sua paz deve estar enraizada, ninguém mais consegue controlar o que acontece dentro de você. E aqui está a verdade, que muitos demoram para perceber. Quem controla sua paz, controla suas decisões. Quem controla suas decisões, direciona seu futuro. Por isso a batalha é tão silenciosa. Não se trata apenas de sentimentos, se trata de destino. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que precisa mudar de lugar. Não de ambiente, mas de fundamento. A paz não precisa ser conquistada todos os dias, ela precisa ser protegida todos os dias. E isso começa com o entendimento. Antes de continuar, grave esta frase no seu coração. Deus está comigo, ninguém rouba minha paz. Se essa frase falou com você, escreva exatamente ela nos comentários. Isso não é apenas interação, é uma declaração. Quando você verbaliza, você reforça aquilo que está começando a nascer dentro de você. Existe um ponto específico na sua história em que algo saiu do lugar. Não aconteceu de uma vez, não foi um grande evento visível, mas uma sequência de pequenas concessões. Um pensamento que você deixou entrar, uma voz que você passou a ouvir mais do que deveria, uma expectativa que tomou um espaço grande demais dentro de você. E sem perceber, a sua paz começou a morar fora do lugar certo. Você pode não lembrar exatamente quando foi, mas sente os efeitos até hoje. É aquela inquietação que aparece mesmo nos dias bons. Aquela sensação de que algo sempre pode dar errado. Aquela dificuldade de descansar por inteiro, mesmo quando tudo parece resolvido. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de que a sua paz foi colocada em mãos erradas. Muitas pessoas acreditam que perderam a paz por causa de situações difíceis. Mas na maioria das vezes, a paz não se perde por causa do problema, e sim por causa da interpretação que você faz dele. O problema chega, mas quem decide o impacto que ele terá dentro de você é o lugar onde sua confiança está firmada. Você já percebeu como duas pessoas passam pela mesma situação e reagem de formas completamente diferentes? Uma se desespera, a outra permanece firme. A diferença não está na força emocional, está no fundamento interior. Quem construiu a vida sobre algo instável vive sempre tentando se equilibrar. Quem construiu sobre algo sólido pode até sentir o impacto, mas não desmorona. A Bíblia ensina isso de forma direta quando diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Repare que o texto não diz que o medo não tentará chegar. Ele diz para você não se render a ele. A presença de Deus não elimina os desafios, mas redefine quem está no controle. Talvez você tenha colocado sua paz em pessoas. Quando elas estão bem com você, tudo flui. Quando se afastam, seu mundo desaba. Talvez você tenha colocado sua paz em resultados. Quando alcança algo, se sente vivo. Quando não alcança, se sente vazio. Ou talvez você tenha colocado sua paz em reconhecimento, em aprovação, em status. Tudo isso é frágil demais para sustentar o peso da sua alma. Existe uma diferença entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é fazer a sua parte. Controle é tentar ocupar um lugar que nunca foi seu. Quando você tenta controlar o que só Deus pode sustentar, você se cansa, se frustra e perde a paz.
E quanto mais cansado você fica, mais tenta controlar, criando um ciclo que parece não ter fim. Jesus contou sobre dois homens que construíram suas casas. Um construiu sobre a rocha, o outro sobre a areia. Quando a tempestade veio, as duas casas foram atingidas. A diferença foi o resultado. Uma permaneceu, a outra caiu. Isso está em Mateus 7, 24, 27. A tempestade não é o problema. O problema é onde você construiu. Você pode estar tentando resolver sua falta de paz, mudando coisas externas, mudando de ambiente, de rotina, de pessoas. E às vezes isso ajuda, mas não resolve a raiz. Porque enquanto o fundamento continuar o mesmo, a instabilidade retorna. Paz não é algo que você encontra mudando de cenário, é algo que você preserva mudando de direção interior. Existe um momento na vida em que você precisa reconhecer: eu coloquei minha paz onde ela não deveria estar. Esse reconhecimento não traz culpa, traz liberdade. Porque só quando você identifica onde errou o fundamento, você pode reconstruir corretamente. Deus não exige perfeição, Ele exige sinceridade. Talvez você esteja vivendo como alguém que sempre espera o pior para não se decepcionar. Isso não é prudência, é medo disfarçado. Talvez você esteja sempre se preparando para perder, para sofrer, para falhar. Isso não é maturidade, é um coração que perdeu o lugar do descanso. E viver assim rouba não só sua paz, mas também sua alegria. A palavra diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5,7. Não diz lance uma parte, diz toda. Ansiedade é o resultado de carregar o que não foi feito para estar nas suas mãos. Quando você insiste em carregar, sua mente se sobrecarrega e sua paz se esgota. Este vídeo está te chamando para uma realocação interior, para devolver o controle de onde nunca deveria ter saído. Não é sobre desistir da vida, é sobre confiar corretamente. Não é sobre passividade, é sobre descanso consciente. Quando você entende isso, algo começa a se reorganizar dentro de você. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: eu nunca tinha parado para enxergar dessa forma. Esse é o começo. A mudança começa quando a luz entra. Quando você entende, você não vive mais no automático. Você começa a vigiar onde sua paz está sendo colocada. Antes de seguir adiante, deixa eu te fazer um convite simples e sincero. Se este vídeo está falando com você, se essas palavras estão organizando algo aí dentro, fique por aqui. Se inscreva no canal não por obrigação, mas para caminhar junto. Aqui a intenção não é apenas passar mensagens, é construir entendimento ao longo do tempo. E se você sentir vontade, interaja de um jeito verdadeiro. Escreva nos comentários qual área da sua vida você percebe que estava carregando peso demais. Não precisa explicar tudo, apenas uma palavra já é suficiente. Às vezes, quando você nomeia o que pesa, ele começa a perder força. Existe um lugar onde quase ninguém vigia, mas onde quase tudo é decidido. Não é o ambiente externo, não são as pessoas ao redor, não são as circunstâncias visíveis. É a sua mente. É ali que a paz começa a ser construída ou lentamente sabotada. Antes de qualquer reação externa, existe sempre um diálogo interno acontecendo. E se você não aprende a discernir esse diálogo, você passa a viver refém dele. Você não sofre apenas pelo que acontece, você sofre pelo que pensa sobre o que acontece. Dois pensamentos iguais podem gerar destinos completamente diferentes, dependendo de como você os alimenta. A mente é como um terreno fértil. Tudo que é lançado ali cresce. Se você planta medo, ele se fortalece. Se você planta confiança, ela se expande. O problema é que muita gente deixa esse terreno aberto, sem critério, sem filtro, sem vigilância. Talvez você esteja acostumado a pensamentos de derrota. Pensamentos que dizem que você não vai conseguir, que vai dar errado, que você sempre perde no final.
Eles se repetem tanto que você já nem percebe mais. Viraram parte do fundo emocional da sua vida. Mas o fato de um pensamento ser recorrente não significa que ele seja verdadeiro. A Bíblia fala claramente sobre isso quando diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Renovar a mente não é ignorar a realidade, é enxergá-la sob uma nova perspectiva. É parar de aceitar como verdade absoluta tudo o que passa pela sua cabeça. Você já percebeu como pensamentos negativos chegam sem esforço? Eles não pedem permissão. Eles entram, se instalam e começam a governar emoções. E se você não reage conscientemente, eles se tornam convicções. Convicções moldam escolhas. Escolhas moldam caminhos. E assim, sem perceber, você vai vivendo uma vida muito menor do que poderia. Existe uma guerra acontecendo dentro de você, mas ela não é barulhenta. Ela acontece em silêncio, nos intervalos do dia, nos momentos de pausa, antes de dormir, logo ao acordar. É ali que você decide se vai confiar ou se vai temer, se vai descansar ou se vai se preocupar, se vai entregar ou se vai tentar controlar mais uma vez. Jesus ensinou algo profundo quando disse: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. O que você pensa constantemente, cedo ou tarde, se manifesta em palavras e atitudes. Por isso, a paz não começa no que você diz, começa no que você permite permanecer dentro de você. Talvez você esteja tentando mudar comportamentos sem antes tratar os pensamentos. Quer reagir melhor, quer ser mais paciente, quer descansar mais, mas continua alimentando uma mente inquieta. Isso gera frustração, porque sem mudar a fonte, o fluxo continua o mesmo. Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de trabalho, vem do excesso de pensamentos. Uma mente que nunca descansa rouba a força do corpo e a sensibilidade do espírito. Você pode estar parado fisicamente, mas internamente está correndo sem parar. E isso impede você de perceber a presença de Deus nos detalhes simples da vida. Paz exige vigilância, não vigilância ansiosa, mas consciente. É aprender a questionar pensamentos antes de aceitá-los. É perguntar: isso vem da verdade ou do medo? Isso gera descanso ou inquietação? Isso me aproxima de Deus ou me afasta para o controle excessivo? A palavra ensina que a paz não é fruto de ignorância, mas de discernimento. Quando você aprende a discernir o que entra na sua mente, você começa a experimentar um tipo de descanso que não depende do silêncio externo. Mesmo no meio do barulho, existe ordem por dentro. Você não precisa vencer todos os pensamentos ruins, mas precisa aprender a não concordar com eles. Pensamentos não são ordens, são sugestões. E você escolhe quais sugestões vai aceitar. Essa escolha diária muda completamente a forma como você vive. Talvez você esteja percebendo agora que muitas batalhas que você achava que eram externas, na verdade, sempre foram internas. E isso não é motivo de culpa, é motivo de esperança. Porque o que acontece dentro de você pode ser transformado, não de uma vez, mas de forma constante. Este vídeo está te conduzindo para um lugar de consciência, para entender que a paz não é algo que cai do céu de forma automática, mas algo que se desenvolve quando você alinha mente, coração e confiança. Quando isso acontece, mesmo que o mundo ao redor continue instável, algo dentro de você permanece firme. Existe uma realidade silenciosa que muitos vivem e quase ninguém admite. Acreditar em Deus, mas não conseguir descansar nele. A fé está ali, as palavras estão certas, a linguagem é conhecida, mas o coração continua inquieto. Você ora, você confia até certo ponto, você crê, mas algo dentro de você ainda vive em alerta constante. Como se, no fundo, você acreditasse que se baixar a guarda tudo pode desmoronar. Isso acontece porque fé e entrega não são a mesma coisa.
Você pode acreditar e ainda assim não confiar plenamente. Você pode reconhecer a presença de Deus e, ao mesmo tempo, manter o controle nas suas próprias mãos. E enquanto isso acontece, a paz nunca se estabelece por completo. Muitas pessoas confundem fé com informação. Sabem versículos, conhecem histórias, entendem conceitos espirituais, mas não permitiram que isso descesse da mente para o coração. E enquanto a fé não desce para o coração, ela não produz descanso, apenas discurso. Você já percebeu como é possível falar de confiança e ainda assim se preocupar excessivamente? Como é possível dizer que crê e ainda assim viver antecipando perdas? Isso não é hipocrisia, é um processo incompleto. É alguém que começou a caminhada, mas ainda não mudou o eixo da segurança. A palavra deixa isso muito claro quando diz: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago 2,17. As obras aqui não são apenas ações externas, mas decisões internas. Confiar é uma obra, entregar é uma obra. Descansar é uma obra invisível, mas profundamente poderosa. Você perde a paz quando tenta viver a fé como um apoio emocional e não como um fundamento. Quando Deus é apenas um recurso para momentos difíceis e não o centro da sua segurança, a ansiedade sempre encontra espaço para voltar. Porque o coração sabe quando algo é acessório e quando é essencial. Talvez você tenha aprendido a buscar Deus apenas quando algo sai do controle, mas o descanso verdadeiro nasce quando você o coloca no controle antes que algo saia do lugar. É uma mudança sutil, mas profunda. Não é buscar Deus para resolver problemas, é caminhar com Ele para não ser dominado por eles. Existe uma diferença entre pedir ajuda e entregar o comando. Pedir ajuda é dizer, me socorre. Entregar o comando é dizer, me guia. Enquanto você só pede ajuda, continua tentando decidir tudo sozinho. Quando você entrega o comando, você passa a confiar mesmo sem entender todos os caminhos. Jesus disse algo que muitos conhecem, mas poucos vivem. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Mateus 11:28. Repare que ele não promete resolver tudo imediatamente. Ele promete descanso. E descanso não é ausência de responsabilidade, é presença de confiança. Você pode estar sobrecarregado não pelo peso da vida, mas pelo peso de tentar conduzir tudo sem descanso interior. Quando você não confia plenamente, você vigia tudo, controla tudo, revisa tudo. E isso gera um desgaste constante. Um coração assim nunca repousa por inteiro. Deus não te chama para uma fé tensa. Ele não te chama para uma espiritualidade pesada. Ele te chama para uma confiança viva, que produz leveza mesmo em dias difíceis. Isso não significa que você não sente dor. Significa que a dor não governa mais suas decisões. Talvez você esteja vivendo com medo de errar, medo de perder, medo de falhar espiritualmente, mas viver assim não é fé, é insegurança disfarçada. Fé verdadeira não elimina o risco, mas elimina o desespero. Ela não te garante controle, mas te garante presença. Quando você entende isso, sua relação com Deus muda. Ele deixa de ser apenas alguém que você procura em momentos críticos e passa a ser aquele com quem você caminha todos os dias. E quando isso acontece, a paz deixa de ser algo ocasional e passa a ser um estado interior crescente. Este vídeo não está te chamando para fazer mais coisas espirituais, mas para confiar de forma mais profunda. Às vezes, o que falta não é mais oração, é mais entrega, não é mais esforço, é mais descanso consciente. Existe um tipo de medo que não se apresenta como inimigo. Ele não chega gritando, não chega causando pânico imediato, não chega provocando fuga. Ele chega calmo, organizado, lógico. Ele se senta à mesa com você, analisa cenários, calcula riscos e se apresenta como prudência.
E é exatamente por isso que ele é tão perigoso, porque você não percebe quando começa a obedecer a ele. Esse medo não te manda desistir, ele te manda esperar. Não te manda fugir, ele te manda adiar. Não te manda negar seus sonhos, ele te manda colocá-los em pausa. E enquanto você acredita que está sendo sensato, ele vai, pouco a pouco, roubando sua paz, sua ousadia e sua capacidade de confiar. Você já percebeu quantas decisões importantes da sua vida foram empurradas para depois com a justificativa de que ainda não é o momento certo? Quantas conversas você evitou porque poderiam gerar desconforto? Quantos passos você deixou de dar porque algo dentro de você sempre encontrava um motivo razoável para não avançar? Isso não é sempre sabedoria, muitas vezes é medo bem articulado. O medo gosta de previsibilidade. Ele quer garantias antes da confiança. Ele exige segurança antes da entrega. Mas a fé nunca funcionou assim. Se tudo estivesse garantido, não seria fé, seria apenas cálculo. E quando você tenta transformar a fé em cálculo, você perde o descanso que ela produz. A Bíblia afirma de forma direta: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Esse versículo não está dizendo que o medo não vai tentar se aproximar. Ele está dizendo que o medo não tem autorização para governar você. Existe uma diferença enorme entre sentir medo e ser guiado por ele. Você pode sentir medo e ainda assim confiar. Você pode sentir receio e ainda assim avançar. O problema começa quando o medo se torna conselheiro. Quando você começa a tomar decisões baseadas apenas no que pode dar errado. Quando sua mente passa a ensaiar perdas antes mesmo de experimentar possibilidades. Esse medo sofisticado cria uma vida emocionalmente segura, mas espiritualmente estagnada. Você não cai, mas também não cresce. Não se machuca tanto, mas também não vive plenamente. E viver assim gera um cansaço silencioso, porque no fundo você sabe que está vivendo aquém do que poderia. Existe um tipo de prisão que não tem grades, mas tem limites invisíveis. É a prisão do medo que se disfarça de maturidade. Ele te convence de que evitar riscos é sinal de inteligência, quando na verdade pode ser apenas falta de confiança. Ele te ensina a se proteger tanto que você para de se entregar. Você começa a viver em modo defensivo. Defende o coração, defende os sonhos, defende a fé, defende até a esperança. E quando tudo vira defesa, não sobra espaço para descanso. Porque descansar exige baixar a guarda. E baixar a guarda exige confiar. Jesus confrontou esse tipo de mentalidade quando disse: quem de você, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um único instante à sua vida? Mateus 6:27. A preocupação não prolonga a vida, apenas a torna mais pesada. Ela não resolve o amanhã, apenas rouba o hoje. E quando você vive sempre tentando se antecipar ao pior, você nunca experimenta plenamente o melhor. Talvez você esteja vivendo com uma fé contida, uma fé que acredita, mas não ousa, uma fé que confia, mas só até onde é confortável, uma fé que ora, mas continua segurando o controle com força. E enquanto isso acontece, a paz fica incompleta, porque paz verdadeira não combina com controle excessivo. O medo também se alimenta do passado, de erros antigos, de decepções, de promessas quebradas, de expectativas frustradas. Ele usa essas memórias como argumento. Ele diz: lembra do que aconteceu da última vez? E você lembra. E por lembrar, decide não tentar de novo. Só que o passado não tem autoridade para definir o seu futuro quando Deus está presente. Quando você permite que experiências antigas governem suas decisões atuais, você dá ao medo um poder que ele não merece. Você começa a viver reagindo a feridas e não respondendo à direção de Deus. Isso gera uma vida sempre cautelosa demais, sempre tensa demais, sempre esperando o próximo impacto.
A fé não ignora o risco, mas ela se recusa a ser paralisada por ele. Ela reconhece a possibilidade da dor, mas confia na presença que sustenta mesmo na dor. Ela entende que avançar não é garantia de ausência de problemas, mas é certeza de crescimento. Você não foi chamado para uma vida pequena, silenciosamente protegida do sofrimento. Você foi chamado para uma vida guiada, sustentada e acompanhada por Deus. E isso exige decisões que nem sempre fazem sentido para a lógica do medo, mas fazem todo sentido para a lógica da confiança. Talvez hoje você esteja percebendo que muitas escolhas que você chamou de prudência, na verdade, foram respostas ao medo. E reconhecer isso não é fracasso, é maturidade. Porque só quando você identifica o medo, você pode tirar dele o governo da sua vida interior. A paz começa a retornar quando você entende que não precisa ter todas as garantias para confiar. Você só precisa saber em quem está confiando. E quando essa confiança se alinha, o medo perde espaço, a mente desacelera e o coração encontra descanso. Existe algo que quase ninguém gosta de admitir, mas que influencia profundamente a forma como você vive hoje. Nem tudo que machucou você no passado foi realmente curado. Algumas dores apenas foram empurradas para o fundo. Algumas experiências apenas foram abafadas pelo tempo. E aquilo que não é curado, mesmo esquecido, continua operando em silêncio. Você pode ter seguido em frente, mudado de ambiente, aprendido coisas novas, amadurecido em muitas áreas. Mas certas reações desproporcionais, certos medos repentinos, certas defesas automáticas revelam que existe algo antigo ainda ativo dentro de você. Não porque você é fraco, mas porque feridas ignoradas não desaparecem sozinhas. Essas feridas moldam a forma como você confia. Elas influenciam como você se entrega. Elas definem até onde você permite que alguém se aproxime. E sem perceber, você começa a viver com o coração sempre em alerta, como alguém que nunca baixa completamente a guarda. Isso rouba sua paz de forma constante, porque paz exige segurança interior. Talvez você tenha sido decepcionado por alguém em quem confiava profundamente. Talvez tenha sido traído, abandonado, desvalorizado ou ignorado em um momento decisivo. Talvez tenha ouvido palavras que nunca deveriam ter sido ditas. E mesmo que você não pense nisso todos os dias, essas experiências criaram filtros através dos quais você enxerga o mundo, as pessoas e até Deus. Você começa a interpretar situações neutras como ameaças. Começa a esperar o pior para não ser surpreendido. Começa a se proteger antes mesmo de ser atacado. Isso não é cautela saudável, é sobrevivência emocional. E viver apenas para sobreviver impede você de experimentar descanso verdadeiro. A Bíblia diz: Ele cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmos 147, 3. Repare que o texto não diz que Deus apenas ignora a dor ou manda você ser forte. Ele fala de cura. Cura exige exposição. Cura exige tocar onde dói. Cura exige tempo e entrega. Muitas pessoas querem paz, mas não querem revisitar dores. Querem descanso, mas não querem permitir que Deus entre em memórias desconfortáveis. Só que enquanto essas memórias continuarem governando reações, a paz sempre será parcial. Você pode até ter momentos de tranquilidade, mas algo sempre te puxa de volta para o estado de alerta. Feridas não tratadas criam narrativas internas. Narrativas que dizem que confiar é perigoso, que se entregar dói, que esperar demais é arriscado. E essas narrativas passam a dirigir decisões. Você não decide mais a partir da fé, decide a partir da autoproteção. Você pode perceber isso quando reage de forma intensa a situações pequenas,
quando algo simples gera uma resposta emocional grande demais, quando uma crítica te derruba mais do que deveria, quando uma rejeição desperta um medo profundo de abandono. Esses sinais não apontam para o presente, apontam para algo que ficou mal resolvido no passado. Existe também um tipo de ferida espiritual. Momentos em que você orou e não viu resposta imediata. Situações em que você confiou e se sentiu frustrado. Expectativas que você criou e não se cumpriram. Isso pode gerar uma fé defensiva, uma fé que acredita, mas não espera muito. Uma fé que confia, mas sempre com o pé atrás. Quando isso acontece, você até segue caminhando, mas sem descanso. Porque no fundo existe uma pergunta não resolvida. E se acontecer de novo? E enquanto essa pergunta governa, a paz não se estabelece plenamente. Jesus mostrou algo profundo quando, após ressuscitar, apareceu aos discípulos e mostrou as marcas nas mãos. As marcas não foram apagadas, mas perderam o poder de causar dor. Isso revela algo importante. Cura não é apagar o passado, é retirar dele o poder de te controlar. Você não precisa esquecer o que viveu. Você precisa permitir que Deus ressignifique o que viveu. Quando ele entra na memória, a memória deixa de ser prisão e passa a ser testemunho. O que antes te paralisava começa a te fortalecer. A palavra ensina que Deus faz novas todas as coisas, mas ele começa de dentro para fora. Ele reorganiza emoções, ajusta percepções, restaura a capacidade de confiar. E isso não acontece de forma automática. Acontece quando você para de fugir da dor e começa a entregá-la. Talvez você esteja cansado de viver sempre preparado para se defender. Cansado de carregar feridas que você nunca escolheu, mas que continuam exigindo energia emocional. Cansado de sentir que algo dentro de você nunca relaxa completamente. Esse cansaço é um convite para permitir que Deus toque onde você evitou tocar por muito tempo. A paz que você procura não está em esquecer o passado, mas em ser curado dele. Não está em endurecer o coração, mas em fortalecê-lo. Não está em controlar tudo, mas em confiar que Deus pode cuidar até das partes mais sensíveis da sua história. Existe um equívoco comum que rouba a paz de muita gente. Acreditar que o descanso só é possível quando tudo desacelera. Como se a tranquilidade fosse um prêmio reservado apenas para quem resolve todos os problemas, organiza todas as áreas da vida e elimina qualquer imprevisto. Mas a vida real não funciona assim. O mundo não para. As demandas continuam. As responsabilidades seguem. E se a sua paz depender do silêncio externo, você viverá sempre esperando um momento que talvez nunca chegue. O descanso verdadeiro não nasce da ausência de movimento, mas do alinhamento interior. É possível estar no meio de uma rotina intensa e ainda assim ter um coração firme. É possível enfrentar decisões difíceis sem perder a estabilidade. É possível atravessar fases complexas sem permitir que a inquietação governe você. Mas isso exige aprendizado. Descanso é algo que se desenvolve, não algo que acontece por acaso. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem permanecer serenas mesmo em cenários caóticos, enquanto outras se desorganizam com pequenas pressões? Isso não tem a ver com personalidade forte ou fraca. Tem a ver com onde a mente está ancorada. Quem aprende a descansar por dentro não depende tanto das circunstâncias para se sentir em paz. O problema é que muitos associam descanso à passividade. Acham que descansar é parar de se importar, é se desligar das responsabilidades, é se afastar da realidade. Mas o descanso que Deus oferece não é fuga, é confiança ativa. Você continua fazendo sua parte, mas não carrega mais o peso que não é seu. A Bíblia diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Repare que o salmista não diz que os problemas desapareceram antes de dormir.
Ele diz que a segurança interior permitiu o descanso. A paz veio da confiança, não da resolução de tudo. Você perde o descanso quando acredita que precisa resolver tudo antes de relaxar. Quando acha que só pode ficar em paz depois que todas as pendências forem resolvidas. Isso cria uma mente sempre em alerta, sempre ocupada, sempre tensa. E uma mente assim não descansa nem quando o corpo para. Descansar é uma escolha diária. É decidir não ruminar pensamentos que não levam a lugar nenhum. É aprender a entregar preocupações repetitivas. É reconhecer que existe um limite claro entre o que você pode fazer e o que você precisa confiar. Quando você ultrapassa esse limite, o cansaço se instala. Se existe um tipo de ansiedade que nasce do excesso de responsabilidade assumida. Você começa a se sentir responsável por sentimentos que não são seus, por decisões que não dependem só de você, por resultados que estão além do seu controle. E isso gera um peso emocional constante. O descanso começa quando você devolve esses pesos ao lugar certo. Jesus demonstrou esse tipo de descanso quando dormiu no meio da tempestade. O barco balançava, o vento soprava, as ondas batiam, mas ele descansava. Não porque ignorava o perigo, mas porque confiava plenamente. Essa cena mostra algo profundo. O descanso não depende da ausência da tempestade, mas da certeza de quem está no controle. Talvez você esteja vivendo como alguém que nunca desliga completamente. Mesmo nos momentos de pausa, sua mente continua acelerada. Mesmo nos momentos bons, você já antecipa problemas. Isso não é zelo, é sobrecarga. E viver assim rouba não apenas a paz, mas também a capacidade de perceber a presença de Deus no agora. Descansar não significa abandonar sonhos, mas parar de viver sob pressão constante. Não significa desistir de responsabilidades, mas parar de carregar sozinho aquilo que pode ser compartilhado com Deus. Quando você entende isso, o descanso deixa de ser um evento raro e passa a ser uma postura interior. A palavra ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar-se não é apenas ficar em silêncio externo, é silenciar o excesso de controle interno, é parar de tentar prever tudo, é confiar mesmo quando não entende completamente. Esse tipo de aquietamento gera uma paz profunda, que não depende do ritmo da vida. Você pode aprender a descansar no meio do movimento, pode aprender a respirar fundo mesmo em dias cheios. Pode aprender a não permitir que cada urgência se transforme em ansiedade. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece quando você decide não negociar mais sua paz. Talvez você esteja percebendo que a paz que você busca não está em mudar a rotina, mas em mudar a forma como você se posiciona diante dela. Não está em eliminar desafios, mas em enfrentá-los com um coração descansado. E isso é possível quando você aprende a confiar de verdade. Existe um momento decisivo na caminhada espiritual que quase ninguém percebe quando acontece. É o momento em que você começa a experimentar paz, mas ainda não aprendeu a protegê-la. Porque conquistar entendimento é uma coisa, permanecer nele é outra completamente diferente. Muitos vivem ciclos repetidos, não porque Deus falha, mas porque a vigilância interior foi abandonada. A paz não se perde de uma vez. Ela se esvai aos poucos, em concessões pequenas, em pensamentos que você deixa passar sem confronto, em hábitos que você sabe que te desorganizam por dentro, mas continua alimentando, em vozes externas que você volta a ouvir mais do que deveria. E quando percebe, aquela inquietação antiga começa a dar sinais de retorno. Por isso, guardar a paz é tão importante quanto encontrá-la. A Bíblia ensina: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O texto não diz para guardar circunstâncias, nem resultados, nem pessoas.
Diz para guardar o coração, porque é ali que tudo começa e para onde tudo retorna. Você guarda sua paz quando aprende a dizer não para aquilo que rouba seu descanso interior. Nem tudo que é possível é saudável. Nem toda conversa precisa ser absorvida. Nem toda opinião merece espaço dentro de você. Quando você amadurece espiritualmente, passa a escolher melhor o que entra e o que permanece. Existe também o perigo de achar que, depois de entender tudo isso, você não corre mais riscos. Esse pensamento abre espaço para descuido. A mente volta a acelerar. O controle começa a ser retomado. A ansiedade se apresenta novamente como solução. Por isso, a paz precisa ser cultivada diariamente, como algo vivo. Guardar a paz não significa viver isolado, distante ou indiferente. Significa viver consciente. É perceber rapidamente quando algo começa a te tirar do eixo. É não normalizar o peso emocional. É não aceitar como inevitável viver cansado por dentro. Você aprende a identificar quando sua alma está sobrecarregada antes que isso vire crise. Outro ponto importante é entender que a paz não é só para você. Ela também se torna testemunho. Quando alguém olha para você em meio a dificuldades e percebe estabilidade, algo é comunicado sem palavras. As pessoas começam a perguntar de onde vem essa firmeza. E aí, sua vida passa a falar. Talvez no passado você tenha sido conhecido como alguém ansioso, reativo, sempre no limite. Mas Deus não te chama para ser definido pelo passado. Ele te chama para viver uma nova forma de existir. Uma forma mais leve, mais confiante, mais alinhada com a verdade. E isso não apaga sua história, mas a transforma em ferramenta. A palavra diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Filipenses 4:7. Repare que a paz não é apenas sentida, ela guarda, ela protege, ela cria limites, ela impede que certas coisas voltem a dominar você. Mas isso acontece quando você permite que essa paz governe decisões, não apenas emoções. Você não foi criado para viver em alerta constante. Não foi criado para viver esperando o pior. Não foi criado para carregar tudo sozinho. Você foi criado para confiar, para descansar e para caminhar sabendo que não está só. Quando essa verdade se estabelece, a paz deixa de ser frágil e passa a ser consistente. Este vídeo chegou ao fim, mas o que foi falado aqui não termina agora. Ele continua nos seus pensamentos, nas suas escolhas, na forma como você reage daqui para frente. E talvez você perceba em situações futuras que algo mudou, que você responde diferente, que você não se desorganiza como antes, que você descansa mais rápido. Isso é sinal de crescimento. Antes de encerrar, quero te fazer um convite sincero e acolhedor. Se este vídeo te ajudou, se algo aqui trouxe clareza, se organizou o seu interior de alguma forma, fique por perto. Se inscreva no canal como quem escolhe caminhar junto, aprender aos poucos, crescer com profundidade. Aqui o objetivo não é quantidade, é transformação real. E se você sentir no coração, compartilhe nos comentários um pouco da sua história. Conte o que você aprendeu, o que fez sentido, o que você percebeu sobre si mesmo ao longo deste vídeo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Quando você compartilha, você fortalece não só a si mesmo, mas toda a comunidade. Que a paz que você começou a entender aqui não seja apenas um momento, mas um novo fundamento para a sua vida.